Olá, meninos e meninas lindas do meu coração. Boa tarde, tudo bem? Então, hoje nós vamos conhecer uma outra classificação do adjetivo, certo? Essa é a parte 2, a nossa aula, e nós vamos estudar sobre os adjetivos. Qual é a parte? Nós vamos estudar hoje sobre o grau dos adjetivos. E o grau do adjetivo que a gente vai analisar hoje é este aqui. Leia a tirinha abaixo. Temos uma tirinha aqui, ó. Meu primo resolveu treinar artes marciais, mas ele é o menor e o menos experiente da turma. Observe que aqui, ó, aqui nós temos aqui, tá vendo? A palavrinha menor e menos experiente. Então, nós temos aqui um adjetivo experiente, né? Além de menor, nós temos menos. Observa também que aqui, ó, o coitado tem apanhado mais que a língua portuguesa. Coitado da língua portuguesa, né? Então, o grau do adjetivo, ele demonstra intensidade. O que é intensidade? É algo muito, né? É algo muito. Ou muito no sentido positivo ou muito no sentido negativo. Então, nós temos aqui um exemplo. Aqui foi feita uma comparação, mas ele é menor e menos experiente do que a turma. Então, está demonstrando que ele é menor, ou seja, que ele é pequeno. Então, isso é uma intensidade. É quando você compara alguém que é muito alto ou que é pouco ou que é bem baixo. Então, nós vamos mais na frente analisar direitinho. O grau do adjetivo, ele se classifica em dois grupos. Temos o comparativo e o superlativo. Então, a primeira parte nós vamos estudar o grau do adjetivo comparativo. A palavra ela já diz comparar, né? Olha aqui, tá vendo? Então, nós temos o grau normal. Nós temos aqui alguns lápis, observe que tem dois lápis iguais, lápis maior, lápis menor. Então, temos aqui, ó, o lápis rosa é comprido, então ele tá normal. Ou o lápis rosa é pequeno, ou o lápis marrom é pequeno, então é normal. Agora, observe aqui, ó, que nós temos a classificação do grau comparativo. Nós temos o superior, tá vendo? A palavra super quer dizer muito, além. Quando a gente fala super-homem, quer dizer que é um homem com superpoderes, com algo a mais do que os outros homens normais. Então, super quer dizer algo além, muito mais. Temos também aqui igualdade. Quando a gente fala igualdade, estamos colocando no mesmo nível, no mesmo patamar. Temos também a palavra inferioridade. O que quer dizer inferioridade? Quer dizer algo bem menor do que o outro. Então, vamos fazer a comparação? Vamos estudar aqui o exemplo? O lápis rosa é mais comprido do que. Então, nós temos aqui o adjetivo comprido. Temos ele na primeira frase, na segunda e na terceira. E nós faremos muito mais isso mais adiante em outras atividades. Então, nós temos aqui a comparação do lápis. Qual é a qualidade do lápis? Comprido. Então, o lápis, a palavra lápis é o substantivo e a qualidade dele é comprido. Então, a comparação ela se encontra aqui, mais do que o vermelho. Quando usa a palavra mais, estamos dando ênfase no grau comparativo de superioridade, tá certo? Então, o que é superior? É algo que é muito mais. Então, neste caso, o lápis rosa é mais comprido do que o vermelho. Tanto é que nem aparece a pontinha dele aqui, né? Porque passou do tamanho. Temos também aqui, ó, o lápis amarelo é tão comprido como o verde, ou quanto o verde. Nós podemos usar tão quanto na igualdade. São duas palavras que nós precisamos colocar entre o adjetivo comprido. Então, vai ficar o lápis amarelo é tão comprido como ou quanto verde. Por quê? Porque os dois, ó, possuem a mesma altura, o mesmo comprimento. Então, se o comprimento
dos dois são iguais, nós vamos dizer que é o comparativo ao grau comparativo de igualdade. Temos também aqui o grau comparativo de inferioridade. O que é inferioridade? O lápis vermelho é menos comprido. Quando eu uso a palavra menos comprido, eu quero dizer que o lápis é bem menor, ou seja, que ele é inferior, que o rosa está superior do que o lápis vermelho, entende? Então, repetindo, o grau comparativo de superioridade, nós vamos usar antes do adjetivo a palavra mais. E igualdade, nós vamos usar tão quanto ou tão como. A maioria das frases a gente usa tão quanto. E lápis vermelho é menos. Então, menos é a palavra que nós vamos usar no adjetivo de inferioridade, certo? Temos aqui os adjetivos bom, mal, grande e pequeno. Possuem formas especiais para o comparativo de superioridade. Então, quando eu quero dizer que o lápis é bom, eu quero dizer o quê? Que o lápis, este é melhor que aquele. Então, eu estou colocando ele num grau maior, superior. Agora, quando eu falo também que é mal, esse cachorro é muito mal, ou esse filme é muito mal, eu vou dizer o quê? Eu vou substituir a palavra mal com o por pior. Então, vai ficar o filme de hoje foi pior que o de ontem. Temos também o grau grande, o adjetivo grande, né, maior. Então, nós vamos substituir o adjetivo grande, nós vamos substituir por maior. Vai ficar como? Eduardo é maior que sua irmã. E o pequeno, menor. A lua é menor do que a terra. Tá vendo? Então, esses são outros adjetivos que nós podemos substituir. Quando for bom, usamos melhor. Quando for mal, usamos pior. Quando for grande, usamos maior. Quando for pequeno, usamos menor. Lembrando que esses aqui são superioridade. E o de trás, o anterior que nós estávamos falando, quando é menos a inferioridade, então neste caso menor é superioridade, certo? Mais adiante, nós temos então atividade, essa atividade é para ser feita hoje, vocês vão copiar e responder, certo? Olá, meus amores, essa é a nossa segunda etapa do adjetivo. Então, nós vamos agora observar o grau do adjetivo superlativo absoluto sintético. A gente costuma dizer que é o adjetivo superlativo, então o superlativo absoluto. Às vezes vocês podem achar que é muita coisa, muita informação. Então, quando eu quero dizer o café está amargo e o café está amargo demais, eu vou dizer o café está amaríssimo. Se eu quero dizer eu tenho um bom amigo, um grande amigo, eu vou dizer o que? Amicíssimo. Então, são esses aqui que são os graus do adjetivo, certo? Então, nós temos antigo, antiquíssimo, cruel, crudelíssimo, doce, dulcíssimo, fácil, facílimo, fiel, fidelíssimo, frio, frigidíssimo, inimigo, inimicíssimo, pobre, paupérrimo, sábio, sapientíssimo, simples, simplíssimo ou simplíssimo, certo? Agora, aqui mais na frente, nós vamos ter uma atividadezinha. Essa atividade aqui, vocês vão substituir, vai fazer a frase, refazer a frase, reescrever e substituir a palavra superfrágil. Aqui pediu para você substituir as frases por um superlativo absoluto sintético, que foi esse que nós acabamos de estudar, entendeu? Então, se é super frágil, ainda que não tenha lá, nós já temos essa noção. Se é super frágil, vai ser o quê? Fragilíssimo. E se é muito amável, vai ficar amabilíssimo, hiper requintado, requintadíssimo, super veloz, velocíssimo, hiper sábio, sapientíssimo. Então, por aí vai, entendeu? Então, você fazer essa atividade aqui, tá bem, meus amores? Então,
Eu desejo boa aula para vocês, fiquem com Deus e um grande abraço, tá bom? Capriche na atividade, se tiver dúvida, assista novamente e depois nos encontraremos para finalizarmos a atividade, tá certo?